Bom, agora a gente vai para Brasília mais uma vez. O presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para falar sobre a renegociação da dívida dos estados. A gente recebe aqui o repórter André Anelli. André, boa noite. O governo fez alguma proposta para o governador? Bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula pediu que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aguarde pelo menos até o dia 26 de março, ou seja, terça-feira da semana que vem, antes de acionar o Supremo Tribunal Federal para renegociar a dívida do Estado com a União. Na data citada por Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai realizar um encontro com governadores aqui na capital para tratar justamente das dívidas dos estados. E nesse mesmo compromisso, o ministro também deve apresentar um projeto de lei que muda o indexador dessas dívidas dos estados. Questionado sobre qual vai ser esse indexador que vai ser então utilizado no caso do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro afirmou que a questão não foi tratada na conversa, mas disse que o ministro Fernando Haddad vai montar uma proposta de renegociação que considera a situação atual particular do Estado. Ele levou a nossa proposta de inicial para tentar, junto com as propostas que ele vai apresentar, agregar nelas aquilo que o Rio de Janeiro já pleiteia. Então, ficamos de esperar até o dia 26 para que a gente tente, em mais uma rodada de negociação, colocar aquilo que o Rio de Janeiro entende como justo e aí, posterior a isso, voltar a conversar se, inclusive, a ação seria uma coisa positiva, não na ideia da briga, mas na ideia da conciliação. Essa declaração foi dada logo depois da reunião que aconteceu mais cedo do governador com o presidente Lula e que teve também a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro afirmou que a proposta de renegociação das dívidas dos estados já está pronta, mas não antecipou detalhes que devem ser apresentados, então, só na semana que vem. Quarta reunião que a gente faz sobre a questão da dívida, né? Já fiz com o governador Eduardo Leite, com o Zema, com o presidente Zema e Cláudio Castro, né? Mas semana que vem nós vamos ter uma reunião, nós vamos apresentar a proposta da União. Do dia 26 já está pré-agendada a reunião com os governadores. Já teve aval do Lula. Apesar do ministro ter mantido aí, então, um certo segredo em relação a essa proposta, nos últimos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a medida do Ministério da Fazenda deve definir um indexador que tenha uma neutralidade entre a captação do governo federal e o custo da dívida aos estados. O principal alvo da discussão é o indexador que corrige a dívida dos entes que está atrelada ao IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e a taxa Selic, a taxa básica de juros. Ou seja, atualmente essa dívida está vinculada principalmente à inflação. Os governadores do Sul e do Sudeste propuseram uma indexação que acompanhasse o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de cada estado. A expectativa é que em 60 dias sejam negociados ajustes para que o projeto seja então encaminhado ao Congresso Nacional. Tiago. É isso, André, saber qual o teor desse projeto, né, que o governo vai encaminhar. O André Anelli ainda volta nessa sessão do Jornal Jovem Pan. Dora Kramer, o que está por trás dessa negociação das dívidas do ponto de vista político, né? Porque o governo, ao que tudo indica, tem dificuldades de apresentar uma proposta porque tudo é dinheiro. Tem que corrigir o índice que incide na dívida. Essa é uma discussão antiga, mas que está sempre presente. Está sempre na mesa isso. Agora, eu acho que o governador Cláudio Castro era o único que estava mais reticente, né? Tanto é que chegou a entrar com ação ou anunciar que iria entrar com ação. Quando o governo faz essa ponderação a ele, pede que ele espere, que vai apresentar, é uma sinalização
de que é possível se chegar a um acordo, mas como você falou, tudo vai depender dos termos do que o governo vai apresentar, porque os estados querem o melhor para eles, a União quer o melhor para ela, mas é preciso chegar a um meio termo, e o ministro da Fazenda tem perfeita noção disso. É de interesse tanto dos estados, quanto da União, de chegar a um acordo. Ir para a justiça é realmente o último recurso.